Escuta, os goleiros do Grêmio, é um assunto interessante. É bom, né? Os goleiros do Grêmio, o Grêmio tá com um dilema aí. O Grêmio não tem goleiro reserva. Não tem. O Grêmio tem uma possibilidade tripla aí de goleiro reserva. Tem o Gabriel Grando, que vai ser negociado. Daqui a pouco os guris até vão falar aqui. Tem o Adriel, que tá voltando. Tem o titular, que é o Marquezin. Kaique. O Kaique pode estar saindo também, né? O Kaique pode estar saindo. Grando. Só que o Grêmio não tem preparador de goleiros. O que fazer numa hora dessa, assim? Porque o Marquezin, por mais que ele seja, e ele é o titular absoluto do Grêmio nesse momento, não é uma unanimidade no Grêmio. Eu acho que vale pelo menos um debate aí de se o Grêmio precisa, ou eu vejo com mais prioridades do que um goleiro, mas também essa situação não é a mais legal do time. Não, acho que esses goleiros tem que escolher dois deles para serem os reservas, mas eu acho que o gol tá resolvido. O Marquezin terminou bem a temporada. Né? Não vai para a seleção, não vai desfalcar em não vai para a seleção. O que tá curioso nisso, né? Porque quando o Grêmio negociava com o Caixinha, tava tudo bem encaminhado. O Caixinha tinha preparador de goleiros e não tinha preparador físico. Aí não fechou com o Caixinha, mas o Grêmio já tinha contratado o preparador físico. E aí agora o Quinteiros tem o preparador físico, que ele não abre mão. O Quinteiros, o penúltimo trabalho dele, né? Antes de ir pro Vélez, ele estava no Colo-Colo. Na chegada no Colo-Colo, ele mudou toda a comissão técnica dele, menos o preparador físico. É Hugo Roldan, se eu não me engano. Esse cara, ele não abre mão de jeito nenhum. É que assim, então, eu sei que os caras podem se adaptar, né? Mas o calendário argentino é bem mais frágil. Tem menos quilometragem, né? Os caras viajam menos e jogam menos, né? Sim. Na Argentina. Mas a gente não tem relatos de problemas físicos em outros lugares que não Rio Grande do Sul, né? Porque no São Paulo não se falou isso. Eu lembro do sim. Aqui a gente costuma sempre achar que um problema na preparação física de treinador de fora. Porque eu lembro quando o Aguirre trabalhou aqui, se discutiu muito isso. Depois o Aguirre foi no São Paulo e no Atlético não se debateu preparação física. O Cudê no Atlético não tinha preparação física. O Zubeldia agora no São Paulo não se fala disso. Por exemplo, um cara que a gente considera muito bom e que é muito bom, o Masserejan. No Flamengo, ele se questionava a preparação do Flamengo. Teve um monte de lesão. Então, assim, eu não sei se isso vai ser um problema. Agora o Grêmio tem que ter um preparador de goleiro, né? Porque quem vai ser esse cara? Quem vai trabalhar com os goleiros? Eu ficaria com o Adriel como reserva imediato do Marquezin. Acho que é um goleiro que já mostrou no Grêmio, né? Aquele campeonato gaúcho, quando o Grêmio ganha do Ipiranga, numa semifinal com ele sendo destaque nos pênaltis. Eu não vejo segurança no Kaique. Eu já fui mais assustado com o Marquezin, mas acho que ele conseguiu reverter a situação e hoje é um goleiro que dá segurança. E o Adriel de reserva e o Kaique que buscasse novos ares, o Gabriel Grando que buscasse novos ares e um goleiro da base ser o terceiro. Essa é a formação que eu faria dos goleiros do Grêmio hoje. O Breno já foi pro Fortaleza, Felipe Scheibig e o outro, aquele do Cruzeiro, Rafael Cabral, foram dispensados, né? Fim de contrato. Eu faria essa tentativa aí. Quanto a treinador de goleiros, Alberto, né? O Grêmio dispensou o seu treinador aí anterior, campeão que era do vinculado mundo. Ao Renato, né? Não, o Mauri não era vinculado ao Renato. Que já estava trabalhando com o Renato há um bom tempo. O Mauri Lima, ele foi... o destaque do Mauri Lima vem do tempo que ele foi preparador de goleiros do Tite no Corinthians. Ele é o campeão do mundo, ele é o cara que bancou o Cássio naquela dificuldade que o Corinthians teve. Danilo Fernandes machucou e depois perdeu a posição. Acho que não era o Júlio César que estava por lá, quem era o outro? O Júlio César. Era o Júlio César. E aí é diretor do Bragantino hoje, né? E aí o Mauri chamou o Tite, a história é essa. Ele chamou o Tite e disse: olha, tu vai escolher, banca o Cássio. O Cássio também não estava legal. Estava uma fase, fora de forma. O Mauri bancou o Cássio e o Cássio se tornou naquilo que foi, Libertadores, Mundial. Naquele mesmo ano, né? O Corinthians perde o Paulistão com a falha do goleiro, do Júlio César. E aí o segundo goleiro era o Danilo. O Cássio era o terceiro naquele momento da hierarquia, mas quando o Tite decide tirar o Júlio César, o Mauri banca o Exatamente. Tem que ver se o Grêmio não vai promover também o preparador de goleiros do Sub-20, que geralmente os clubes fazem isso. O Inter fez agora com o Léo, né? Léo Martins. Mas eu concordo com o Gustavo. Acho que o Adriel, ele deve ter aprendido, né, com o que aconteceu no Grêmio. Ele tentou ir contra o sistema e o sistema foi muito forte contra ele, né? Ele estava bem naquela final de gauchão, naquela reta final, e aí ele acabou saindo do clube, foi pro Bahia, não conseguiu se firmar lá. Ele deve ter aprendido, deve ter melhorado a cabeça, deve ter amadurecido,
E acredito que seja um bom reserva pro Marquezinho. O Marquezinho começa na frente porque é conhecido do Quinteiros. O Quinteiros conhece ele, porque o Marquezinho é argentino e o Quinteiro conhece bem ele. Agora, o Adriel vai ter que conquistar o espaço dele com o Quinteiros. Eu concordo com tudo isso que tu falaste. Mas tem um indicativo do Adriel que me preocupa. No Bahia, ele teve um técnico goleiro. E não é qualquer um goleiro. Ele teve o Rogério Ceni como treinador. Da mesma coisa, eu boto na cabeça isso que a gente ouve do Roger em relação ao Bernabei. Pô, o treinador é especialista. Então, pro jogador que é daquela posição, é uma fortuna isso aí. Tudo bem, o cara vai ser exigente, evoluir, mas né? Ele entende da tua função. E o Adriel não ciscou no Bahia. Sabe, o Rogério Ceni não viu no Adriel sequer uma alternativa. Assim, vai disputar. Não, e isso aí me deixou intrigado. E o goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, é um goleiro que falha bastante. Não é um goleiro confiável, exatamente. Não era porque o Bahia tinha um goleiraço, não. É isso. Não era isso, cara. É isso que eu acho. Pô, o Adriel daqui a pouco ele não ficou bem no Bahia porque ele entrou em 3 jogos e falhou. E de goleiro o Rogério entende, né? Ele não entrou nos 3 jogos para falhar. Teoricamente, eu concordo também contigo. Teoricamente, o Adriel deveria ter evoluído. Foi que nem o Grande deveria ter conquistado espaço lá. O Grande chegou para não jogar, porque eles contrataram o Cássio. É que acho que teve uma sombra maior, né? Ser contratado. Mas até agora apresentado, melhor testado, é o Gabriel Grando como reserva. Como eu digo, que quando jogou como titular. Sim. Mais que o Adriel. O Adriel foi bem no gauchão. E depois nunca mais. Teve o Brasileirão pelo Bahia e não apresentou. Não, o Gabriel Grando tem grandes atuações. Para a seleção brasileira. E eu sei que o Grando tem falhas como o Marquezinho tem falhas. Se for botar, aliás, na ponta do lápis, ele talvez tenha menos falhas que o Marquezinho. Mas o Marquezinho fala espanhol. O Grando se criticou muito, boa parte da torcida até pegava no pé do Grando. É que é garoto, né? Pelos 56 gols que o Grêmio levou no Brasileirão, mas de 23. Só que depois sem ele levou 50. O Adriel não teve chance então, de jogar seriado. Não teve chance. O Adriel não melhorou tanto. No início do Brasileirão aconteceu aquele episódio que ele não viajou e o reserva da vez acabou jogando, que foi o Gabriel, acho. O Adriel tem... Não, era um rodízio de reserva que o Grêmio fazia. O Adriel tinha problemas. Que o Adriel não jogou, que não viajou. E aí naquele jogo contra o Bahia, né? Não, o Adriel viaja. Cruzeiro, no Independência, que tá a briga toda. E aí o reserva aquele dia era o Gabriel, e o Gabriel acaba jogando. Faz um belo jogo. O Grêmio perde pro Cruzeiro por 1-0, mas ele faz um grande jogo. Só que assim, pra ver como as coisas eram no Grêmio naquele momento, o Grando virou titular por acaso. Porque ele revezava nas viagens o Breno e o Grando. E aí aconteceu com o Adriel aquela entrevista pro Guerrinha no Paredão, que sai a entrevista, que daí não tinha sido... O Renato não tinha autorizado, o Grêmio não tinha autorizado a entrevista, né? Foi alguma coisa assim. Mas assim, se foi por coincidência. Se o Breno tivesse naquela viagem, ele que jogaria. É que o Breno não tinha hierarquia. Antes do rodízio, o Breno era titular do Grêmio. O Breno perde a posição sendo medalha de ouro. Ele porque chora. O Breno chora na Vila Belmiro por uma derrota. E aí a direção do Grêmio na época entende que será motivo pra tirar do gol. Filipão, pra mim... Filipão. Não é o Filipão. O Filipão demitiu depois daquele jogo. Não, o Filipão é o que tira da Olimpíada. O Breno vai... que o Breno vai pra Olimpíada, o Grando entra e tem o Grenal que o Potter citou, acho que ontem no sábado, que o Inter, que é o 0-0, que o Grando pega tudo no Beira-Rio. Estreia do Filipão. Diego Aguirre no Inter e o Filipão no Grêmio. Pois é, por que o Filipão não botou o Murilo também de titular quando eu lembro que o Murilo fazia umas partidas boas? O Filipão cometeu um erro. Eu acho que ele errou sim. É que quando o Breno volta, o Grando tá bem e o Filipão não banca o Grando. Não, errou o Filipão nessa aí, meu amigo Filipão. Ele errou quando ele tirou o Breno da titularidade. O cara que vai pra Olimpíada, mesmo na reserva, ganha medalha de ouro, não pode voltar à reserva. É que, Zé, que também entra uma coisa. Os garotos sofrem mais pressão. A torcida do Inter e do Grêmio, sim, as duas são muito chatas com garotos. Hoje tem um monte de colorado feliz com a venda do Gabriel. E se ele tivesse 3 partidas seguidas no Beira-Rio falhando passes, já estaria vaiado. Certo. O Johan o Marquezinho falhou em Grenal, falou em jogo grande, falou em jogo pequeno. Depois engata. E ainda a torcida reclamava em partes. Garoto na dupla Grenal é assim. E aí os treinadores não bancam os garotos. Não bancam. Mesmo cuiudos como o Filipão. Mas é que no caso do Filipão, bancar não era bancar contra um veterano, era bancar contra um outro garoto que voltou, que o pecado dele foi ir pra seleção. Aí tem 4, 5 posts lá com grande engajamento no Twitter e isso aí já bastava pra tirar um cara do time titular. O goleiro perder, um jogador perder a posição, pode até ele não ser, o Breno não ser o novo Yashin, que foi o maior goleiro do mundo em todos os tempos.
o Breno até podia não ser isso, mas ele não pode perder a posição por ser campeão olímpico ou depois perder a posição porque chorou, cara. Ou só se o reserva for um grande goleiro e tiver uma grande super melhor. Mas aí, de novo, é a mesma coisa de quando saiu o Adriel do time. Faltava no Grêmio, nesses dois momentos, uma organização melhor e saber quem é quem. Porque se os dois estão na base do clube, desde, sei lá, seus 15, 16 anos, o Breno e o Gabriel, o clube tem que saber qual que é a aposta. Sabe pra chegar quem? Pra dizer, não, esse aqui a gente confia desde os 16 anos, que é ele que é o cara, não é o outro. É esse aqui. Sabe o que faz o agora? Não tinha isso. Na pré-temporada, faz isso aí. E sabe quem vai escolher? O Marquezinho. Não fala pros outros três. Pergunta pro Marquezinho. Tem personalidade, né? Pediu tempo, ganhou o tempo. E aí virou. O Grêmio não tomou a maior goleada histórica do confronto Palmeiras e Grêmio por causa do Marquezinho. Aquele jogo lá no Allianz Parque lá. Era pra ter sido 9-0. Era tu, mãe, agora Grenal no Beira-Rio. Grenal no Beira-Rio foi outro jogo que o Marquezinho não, contra o Palmeiras. Não, é que no segundo Grenal. No primeiro ele falha, no segundo é a mesma coisa. O Manhago. Seria outro resultado. O Palmeiras ia pro ataque, o Manhago já tomava o ar porque ia sair gol, daí aí ele usava Marquezinho. Nunca vi nada igual de um time gaúcho ser tão pressionado. Aliás, eu acho que não tomar uma goleada por causa do goleiro. Manhago, acho que no SofaScore, que dá nota por jogo, eu acho que o Marquezinho... 10. Foi o jogo com mais finalizações que um goleiro defendeu com soft score. É desde 2016, eu acho. Como é que foi o gol do Palmeiras? É um rebote. Um chute do Dudu e o rebote do Estevão. Que o Reinaldo não acompanha o Estevão no rebote. O Munari falou uma coisa que é muito interessante, que os clubes, como a gente está aqui, vamos falar dos clubes daqui. Eles têm que ter aquela noção, aquela percepção e aquele conhecimento do garoto da base quando chegar na idade de ser profissional. Tipo assim, esse aqui vai chegar lá e tem que jogar, e tem que ser o cara. Como, por exemplo, o Breno, nós estamos falando do Breno, né? Foi campeão olímpico, enfim, tudo. O Grêmio, lá na base, já devia de ter um levantamento, um estudo, apontando ele que tinha que ser a aposta, tinha que ser então, nele. Eu acho que, se eu não me engano, o Inter tinha isso aí com o Alisson. Quando o Alisson era pequeno, era garotinho lá, o Inter tinha certeza de que ele seria o goleiro do futuro. Vou te dar a informação, o Grêmio tinha isso e exerceu, porque lembra que o Mejolaro foi convocado? É Felipe Mejolaro, né? Sim. Ele foi convocado para a seleção de base e o Grêmio vendeu logo em seguida, negociou com um clube norte-americano. E aí se perguntaram, o que houve? Disse, não, o Mejolaro não é titular nem na base, o Grêmio aposta é no Breno. Então o Grêmio liberou um goleiro de seleção de base porque tinha o projeto do Breno. Então o Grêmio tinha tudo isso aí mapeado, foi um erro do Filipão. Coube ao Filipão e depois ratificado por quem viu o Breno chorando e aí defenestrou ele do Que era clube. O Felipão também no técnico. Também era o Grêmio técnico. perde pro Santos lá, e aí contra o Fortaleza na quarta-feira já é um interino já.